A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 11. A Relíquia de São Marciano. As rápidas melhoras de Bárbara alvoroçaram a comunidade. Todas as freiras quiseram ver o milagre. Bárbara prestou-se graciosamente aos parabéns das companheiras, respondendo às perguntas. Dizia que apenas sentira sobre o coração o relicário, logo o alívio e cura foram instantâneos. E ajuntava que, ao mesmo tempo, sentiram um júbilo desconhecido, como se a tirassem do túmulo, e então, penetrada de imensa gratidão, se voltara com todas as potências de sua alma para Deus, que lhe restituíra fé, saúde e esperança. Eram beneméritas de confiança estas palavras por serem textualmente as mesmas de que usam as favorecidas por milagres. Em breve tempo, Bárbara granjeou não só o preito que se dava às suas companheiras, mas, para Maria Wenzick, tornou-se objeto de assinalada preferência. Enviado ao leito da enferma, o padre Zósimo louvou o Senhor por tão maravilhosa cura. Deu-lhe a entender a perlada que seria proveitoso divulgar o prodígio e atrair desta arte ao mosteiro a visita de todos os fiéis cristãos de Cracóvia, cujas ofrendas, sem dúvida, iriam em barda pelas portas dentro. No dia seguinte, encomendou-se um relicário suntuoso e assentaram que no dia final da novena se cantaria um solene Te Deum e depois se exporia a relíquia de São Marciano. Parece-me, disse o padre, que à exceção do fragmento que Bárbara possui, não temos mais nada do santo. Maria replicou sorrindo. É de opinião que o pó humano, de quem quer que seja, deva ser glorificado. O culto e a invocação dirigem-se à alma que animou o miserável corpo desfeito em cinzas. Logo, nada prejudicamos a honra devida a São Marciano, colocando no relicário a cabeça e o braço de um homem cuja salvação custou o mesmo a Cristo. Pensa bem, disse o padre Zósimo. A comunidade vai trabalhar na bordadura dos requifes de veludo que hão de ornamentar as relíquias. Quantas piedosas damas nos não hão de enriquecer o relicário com as suas pérolas? Antes de 2 anos, o cofre de São Marciano há de encerrar metade das joias de Cracóvia. Acho que será bom, tornou o confessor, que as pessoas piedosas possam ver Bárbara, tanto quanto a clausura o permite. A notícia do milagre fará muito, mas o espetáculo da favorecida do santo fará muito mais. Esta menina é tão prodigiosamente bonita que só de per si parece um milagre de formosura. Oh, eu bem sei, disse a perlada, acentuando as palavras. Bem sei que, desde certo tempo, a prefere em segredo. Pois acredita, exclamou o padre. Contaram-me que, antes de eu entrar nesta casa, Bárbara Ubric foi um dia destinada pelo Sr. Padre Zósimo à iniciação completa do sofrimento e do êxtases. Mais me contaram que ela, espavorida pelo espetáculo de cenas cuja intenção e fim não percebia, se recusara constantemente ao que lhe pediam. Dizia-se até que ela o vira com os olhos acesamente fitos na penitenciária, ao mesmo tempo que Santa Ângela, despida sobre a cruz, radiava em meio de uma auréola de resplendores. Eu nada quis aprofundar. Reporto-me só a Zósimo. Mas se a minha desconfiança fixar alguém, desgraçada daquela que eu suspeitar. Maria pregou os olhos coruscantes no padre, que lhe aparou as frechas sem se perturbar. Entretanto, o seu parecer não me parece mau, tornou ela adocicando a voz. Bárbara terá a semana toda para convalescer-se. Fez-se o que a prioresa indicou. Bárbara readquiriu o colorido da vida. A comunidade via edificada a terna devoção da freira a São Marciano. O fervor com que ela beijava a relíquia e parecia naquele enleio
absorta em profundo rapto. Ao terceiro dia, mostrou vontade de sair da enfermaria. Obtemperaram agradavelmente aos seus desejos. Permitiram-lhe que passeasse no jardim, claustro e pátios. Como a dispensaram do coro e a tratavam como filha dileta e enferma, aproveitou aquela temporária liberdade para melhor estudar a topografia do convento e delinear a próxima fuga. O milagre com que São Marciano a honrara adormecera suspeitas. Dali avante, Bárbara seria tratada com especiais mimos, visto que atraíra para a comunidade honra e proveito. A religiosa que Bárbara mais receava era a porteira. Esta mulher já desbotada de juventude, angulosa, enrugada e amarelenta, guardava no seio do claustro uma horrível doença, a inveja. Sendo feíssima e indigna de qualquer marido, abraçou a vida religiosa para não sofrer a afronta de envelhecer sem namoro. Chamava-se Marta. Vocação não tinha alguma, a não ser a do tédio por tudo deste mundo que lhe era defeso. Ambições, que na sociedade lhe seriam matraqueadas, foi exercitá-las no mosteiro. A clausura não dá preferência às belas. Marta, fria e pontual, longo tempo aspirou ao máximo ponto da santidade. Estudou a vida dos bem-aventurados no intento de os imitar servilmente. Dobrava-se aos caprichos da perlada sem murmurar, e apesar disso não atingiu o almejado fim. Minguava-lhe ardor no espírito e entusiasmo na palavra. Fizeram-na porteira logo que professou. Manteve-se neste posto, invejando as suas companheiras de noviciado que iam vagarosamente subindo a escaleira das dignidades conventuais. Com ouvir dizer a miúdo que era grande o sacrifício de quem professava no Carmelo, capacitou-se de que se havia imolado e acusava o divino esposo, a quem se unira à falta de homens, de ingratidão para com a mais casta e fiel das suas noivas. Maria Wenzig não deu maior preço que a sua antecessora aos raros méritos de Marta. Gemia, pois, a porteira por se ver reduzida à oração vocal, aos encargos secundários e perguntava que mais valiam do que ela as freiras encaminhadas na vereda da perfeição, que conduz a todas as delícias das amantes prediletas. Bárbara escrutou logo o que ia no coração de Marta. A recente liberdade permitia-lhe girar no mosteiro. Foi ter-se com Marta à sala onde ela estava esperando sempre a aldrabada do martelo no portão. Espantou-se Marta da honra que lhe fazia a jovem freira do milagre. Humilhou-se diante de Bárbara, louvou o Senhor pelo prodígio operado na sua serva e disse que era bom que a fé pública se retemperasse, tal qual vês na crença de semelhantes sucessos. Ah, respondeu Bárbara, muito certo é aquele dizer da Escritura, o Espírito sopra onde lhe praz. Deus sabe que eu, longe de solicitar favores ostensivos, os temia, e 1000 vezes antes quisera vê-los operados em mais perfeitas criaturas. Eu me abato e prostro, confessando minhas fragilidades e pecados, temendo muito esta espécie de ardil armado à minha vaidade. Ardil, atalhou Marta. Certamente. Não sabe quanto é fácil figurar-se à gente o espírito das trevas com aparências de espírito de luz? O Evangelho diz. Quem me assegura a mim a verdade? A mim, pecadora? Não consta da Bíblia que os magos do faraó operavam milagres semelhantes aos de Moisés? Simão Mágico não espantou o povo com prodígios análogos aos dos apóstolos? A nossa santa fundadora propriamente não temia sempre de enganar-se com a qualidade dos espíritos que lhe assistiam e tomar à conta de conselhos angélicos as tentações do diabo? Tudo isso é assim, concordou a porteira. Além de que, se tal prodígio devia ter lugar, porque se não deu é uma filha de Santa Teresa, perfeitíssima nas virtudes monásticas.
Há 5 anos apenas que eu professei. Ainda não caminho, mas vou de rojo na via da perfeição. Antes eu queria ver os favores do céu acumulados sobre uma alma excelente e que a refrigerassem como os orvalhos celestiais ao velo de Gedeão. Oh, minha irmã, poderemos falar confiadamente, abrirmo-nos as nossas almas como Santa Teresa com Pedro de Alcântara? Os divinos segredos da consciência querem-se expandidos porque a confiança e a amizade os aviva. Ora, diga-me, nos 20 anos que tem de freira, foi favorecida dos favores do Divino Esposo? Nunca, respondeu Marta. Como assim? A minha irmã tem sempre estado no deserto árido. Sempre. Sem consolação sensível. Privada da mínima consolação. Injustiça! Se tal palavra pode aplicar-se ao arbítrio de Deus. Há 20 anos que exercita as virtudes da pobreza, da castidade, da humildade, da mortificação, da obediência e nunca tais sacrifícios lhe foram remunerados como uma visão celestial, com divinas lágrimas, eflúvios d'alma, consolações inefáveis, delíquios, afluências de graça refrigerante? Nunca, nunca, nunca! Minha irmã, permite-me que eu peça ao Senhor que lhe conceda alguma manifestação de seu poder, alguma dádiva de consolativa graça? Pois a minha irmã, a honra do convento faria tanto por mim? Farei. Ah, então já sei que há de ser atendida. Pelo menos espero sê-lo. E acrescentou com veemência: Marta, encha-se de fé e quarta-feira à noite, depois do solene Te Deum, em que há de fazer-se a exposição das relíquias de São Marciano, meu patrono, será então objeto de um favor do céu. Deixe-me beijar-lhe as mãos e o hábito, minha irmã. Vamos, não há de sofrer mais. Marta, vai abrir-se-lhe o céu. Não tem a minha irmã em si as prerrogativas de Pedro que ata e desata? Quando lhe vejo as insígnias de confiança de que está investida, penso que deve ocorrer-lhe a miúdo a lembrança de Jesus e dos apóstolos. De certo que as chaves do reino do céu não são mais pesadas. Que volumoso molho! Estas chaves devem ser de muitíssimas portas. Esta é a da portaria, esta é a da loja da lenha e a mais grossa é a do portão de fora. Bárbara tomou-lhe o peso. Eu não tinha bastante força para desandar a lingueta de uma fechadura tamanha. A religiosa pousou as chaves à beira de Marta e continuou falando em milagres operados pelo fervor, recompensas concedidas às almas humildes, efusões de graça e poder das relíquias dos santos, particularmente de São Marciano, o qual, havendo sido feiticeiro antes de converter-se ao cristianismo, revertera depois a sua prodigiosa ciência ao alívio e consolação do próximo. Quando se apartou da porteira, recomendou-lhe: peça a Deus que a favoreça com uma visão celestial. Marta não cabia na pele de contente. Nenhuma dúvida lhe passou pelo ânimo. O orgulho, solapado nela, inchou descompassadamente com a ideia de edificar a cristandade, relatando os favores com que Deus a visitara. Quem sabe até se ela não viria a ditar as suas memórias e visões, à laia de Catarina Emmerich, Maria da Agreda e Quejandas. Agradeceu, portanto, ao Senhor o obséquio de servir-se de Bárbara como medianeira entre ele e ela. Orou, pois, com dobrada devoção e, febril de santa e orgulhosa impaciência, esperou a hora prometida. Alguns dias volvidos, realizada a conjetura da perlada, a cidade de Cracóvia não falava senão no caso das Carmelitas. Desde o amanhecer até à noite, as carruagens rodavam no bairro de Vessola.
Quem recebia no palratório era o padre Zósimo. Como era defeso palestrar com as freiras, inacessíveis à curiosa indiscrição dos fiéis, o confessor é quem referia o milagre. Pediam-lhe conselhos, encomendavam-lhe missas, davam-lhe ricas molas para São Marciano. O patrono de Cracóvia, São João de Quenti, perdeu naquela semana quase todo o crédito com Deus, na opinião dos cracoveses. O fervor seguiu as flutuações da moda. Às temporadas, há no mundo católico destas lufadas de devoção, soprando para um ou outro santo. Os mais das vezes é a Igreja quem as sopra. Agora é a múmia de uma jovem mártir achada nas catacumbas, e logo o nome de Filomena ganha grande poderio como intercessora. Logo folheiam-se crônicas para exumar um santo pulvério, à feição do bem-aventurado Labre. É de supor que Labre, cujo principal heroísmo era ignorar que a água lava as imundícies, não compreendia que tanto o Velho como o Novo Testamento recomendam a virtude da limpeza. Como é que se curavam anualmente os enfermos de Jerusalém? Banhando-se na piscina. Como se administrava o batismo? Nas correntes dos rios. E, não obstante, lede quantos livros ascéticos aí correm, estudai todas as regras dos mosteiros e notareis que o cuidado com o corpo é tido em conta não só de perigo, mas até de imperfeição. Ora, com o exemplo de Labre, não seria justo tirar do esquecido martirológio aquele São Marciano, o sábio confessor da fé? Não se falava, pois, de coisa em Cracóvia que não fosse a ressurreição de Bárbara Ubrick. A clínica do Dr. Robleski dobrou na seguinte semana. O valor da relíquia tentava os enfermos tanto como a ciência do médico. O honesto homem tinha fúrias íntimas. Vês onde me leva a minha condescendência? Dizia ele a Ladislau. Daqui a pouco estou sendo a fábula do povo. Porquê, meu padrinho? Oh, amoroso estúpido, não vês o que por aí vai? Vejo que o preferem aos outros médicos porque meu padrinho é o mais hábil. Não é isso, redarguiu Robleski batendo o pé. Bem se lhe importa o público do que eu sei e do que estudei. O que me pedem é que lhes aplique o maldito relicário. Catarrais, reumatismo, dispepsia, tísica, paralisia, nevroses, que sei eu. Querem que tudo desapareça em 24 horas, do pé para a mão. Já não sou senhor de tomar o pulso, de estabelecer diagnóstico e receitar. Quando me valho destes expedientes, únicos que tenho, olham-me de má catadura e dizem-me: seja humano, doutor. Então que querem? Pergunto eu. O doutor bem nos entende. Não sei o que diz. Não me desampare. Encho-me de cólera e brado. É preciso que a doença siga o seu curso regular. Ontem um homem disse-me cara a cara: quanto quer você por me curar de repente? Não sou feiticeiro, senhor, não posso. E a freira carmelita? E o relicário de São Marciano? Levantei-me, furioso, e safei-me. Repito, Ladislau, tornaste-me ridículo e daqui a pouco odioso. Não tardo a ser posto entre os charlatães e milagreiros. Meu bom e digno amigo, replicou Zolpki, responda aos que lhe pedem prodígios, que esses prodígios se repetirão quando os suplicantes igualarem as carmelitas na santidade dos costumes. É boa ideia essa, mas meu pobre Ladislau, tanto faz. Da situação difícil é que tu me não salvas. Peço-lhe que, por amor de mim, sofra com paciência. Daqui a pouco tudo será acabado, menos o prazer de me ter socorrido na empresa da minha felicidade. Zolpki não perdia tempo. Descobriu Casimiro, seu fiel companheiro da infância. Era este quem devia saltar para a almofada da sege em que Bárbara havia de fugir. Resgatada do convento, esconder-se-ia por alguns dias nos subúrbios da cidade.
Depois iria para Itália, Bélgica ou França, para qualquer parte onde se pudessem amar em paz. Ladislau embolsou o seu património, herdado do pai, com os rendimentos vencidos nos anos da sua ausência. Tinha, pois, dinheiro, esse ingente meio de acalcanhar estorvos. E tinha também enérgica vontade para investir com as dificuldades da empresa. Concorriam nele, portanto, a febre ardente do coração e a serenidade da força quando chegou o grande dia esperado em Cracóvia com diversas impaciências. Bárbara fingira o seu ardil perfeitamente. A ausência do coro, os passeios solitários, as palestras com Marta eram explicadas à comunidade pela importância do papel que a freira representava. Ao 8º dia prepararam-se os altares e os ornamentos da igreja. Corria então o mês de abril. Os jardins das casas nobres de Cracóvia despojaram-se para afermosear e perfumar o convento. Sobejavam açafates de camélias, ramilhetes de lilás branco e flores purpúreas nascidas nos trópicos e artificialmente aclimadas. Rendas de preço fabuloso, oferecidas por uma donzela em momento de generosa devoção, adornavam o altar. Caçolas enormes, cheias de vaporosos perfumes, recendiam seus vertiginosos aromas. A organista havia de ser uma carmelita de grande habilidade. Finalmente, como atrativo superior a todos, dizia-se que Bárbara Ubrick, concluído o ofício, cantaria um Magnificat em ação de graças. Depois seguir-se-ia uma prática do padre Zósimo, consagrada ao panegírico de São Marciano, para corroborar a confiança nas relíquias cuja exposição se faria depois. O programa da Santa Cerimónia, em forma de cartaz de espetáculo, foi profusamente espalhado na cidade. À hora designada para o Te Deum, o doutor, vendo Ladislau a ponto de sair, perguntou-lhe: "A que horas voltas?" "Talvez muito tarde. Não sei quando terminarão as santas cerimónias." "Vais ouvi-la esta tarde para ficar bem certo de que ela vive?" "Justamente. Vou ouvir esta tarde aquela voz querida, e então, meu velho amigo, meu pai, o coração de Zolki o abençoará. E bem preciso é que me dês essa compensação, em desconto dos dissabores que vou tendo. Sê feliz, Ladislau." Zolki apertou o doutor nos braços, acusando-se intimamente da sua falta de confiança, porque não ousava dizer-lhe que naquela noite raptaria Bárbara. O doutor imaginava que o afilhado, certo da saúde de Bárbara, desistira dos perigosos intentos. Ladislau, querendo só para si a responsabilidade e a censura que poderiam caber-lhe se a tentativa se baldasse, desviava o doutor da mínima cumplicidade, por entender que já bastantemente expusera o honrado homem, levando-o a entregar o relicário que tamanho ruído causara na cidade. Por volta das 7 horas, começaram a repicar os sinos do convento. A multidão encheu logo a igreja. Apesar do rigor da estação, os devotos e curiosos estanciavam diante da fachada do mosteiro. As ruas convizinhas estavam cheias de trens. Na multidão de tantos veículos, ninguém reparou numa sege de viagem, cujo cocheiro, envolto num ferragolo que o cobria até às orelhas, parecia impaciente sobre a almofada. Ao passo que as harmonias majestosas do órgão reboavam no templo, centenas de círios se acenderam, radiando pelas naves uns clarões mágicos. O padre Zósimo subiu ao púlpito, referiu a vida de São Marciano, animou os devotos a confiarem nele, fez uma patética narração do milagre e, quando abençoou o auditório, um lisonjeiro murmúrio testemunhou o bom êxito que ele obtivera com a sua eloquência. Foi então que, por detrás da grade que separava as freiras do concurso do povo, se cantou aquele cântico de amor e triunfo que se chama Magnificat.
A voz de Bárbara tinha grande volume, mas, sobretudo, o que mais a distinguia era o timbre metálico e sonoro. Aquela voz não agradava somente, deslumbrava, fascinava o auditório com inexprimível encanto. Aquele cantar enviava-o ela ao coração de Ladislau, perdido na multidão, esperando a hora de a libertar. A alma extravasante de júbilo deixava exalar a sua alegria. Liberdade e amor vibravam em todas as notas. O auditório estremecia, palpitava, porque a paixão de Bárbara, traindo-se na voz, filtrava em todas as almas. O seu amor, que ali chamavam devoção, era nela o exalçamento vertiginoso da pitonisa antiga. Ao findar o sagrado cântico, os fiéis, eletrizados pela sublime artista, estavam de pé. Correu-se então uma cortina escarlate posta diante do altar e expôs-se o cofre das relíquias de São Marciano. Cantou-se a bênção do Santíssimo Sacramento, o órgão gemeu pela última vez os seus grandes suspiros e depois, lentamente, os assistentes retiraram-se. Entre os fiéis havia 2 homens, um dos quais, envolto no seu capote, tão perto estava das grades que encostava a face às reixas. O outro, de braços cruzados, parecia assistir pacientemente a um espetáculo. Dir-se-ia que o homem do capote receava perder uma só nota da voz da cantora. Durante o cântico, a mão oculta comprimia as pulsações do peito. Quando se apagaram os últimos brandões, saiu ele do templo, seguido do outro, e ambos se encaminharam à sege de viagem. Não havia já outra na rua. O tropel dos cavalos, o rodar surdo das carruagens e o bradar dos cocheiros já ressoavam longe. Ladislau acercou-se do boleeiro e disse-lhe: Casimiro, agora vamos esperar. Ouvi-lhe a voz e, pelo modo como ela cantou, parece-me que está pronta a sair. Pois esperemos. Parece-me, disse o outro amigo de Zolbki, o conde Venceslau, que seria prudente entrarmos ambos na sege para darmos menos que desconfiar. Em empresas deste género todas as cautelas são poucas. Zolbki e Venceslau entraram no trem. No interior do convento começava a reinar o silêncio do costume. As freiras iam entrando para os seus cubículos. Maria Wenzik, reconhecida a Bárbara pela celebridade que o mosteiro estava gozando, disse-lhe, ao separar-se, algumas palavras afetuosas. Bárbara entrou na cela e assentou-se na cama. Uma freira passou pelo dormitório vigiando que as freiras estivessem recolhidas com as portas fechadas. Bárbara parecia dormir sobre a sua enxerga. Logo que ela ouviu o rumor da última porta e percebeu que a freira se tinha fechado, ergueu-se mui de manso. Levantou com ambas as mãos o alisar da porta para que os gonzos não rangessem, abriu-o bastante para sair ao corredor e, às apalpadelas, trêmula e descalça, desceu a escada. Isto já era muito, mas a maior dificuldade estava por vencer. De que modo se apossaria ela das chaves da porteira? Era preciso seduzir a vaidade religiosa de Marta com os vãos prestígios de uma visão. É certo que a velha Soror estava preparada para ela, mas se uma dúvida, uma desconfiança lhe abalasse o ânimo, tudo estava perdido, porque então Marta, irritada por fazerem dela tola, romperia em fúrias contra a desgraçada Bárbara. Era mister representar esta mística farsa com rara destreza e imperturbável velhacaria, ao mesmo tempo que Ladislau esperava cheio de angústia e não menos sobressaltado que ela. Bárbara atravessou o pátio e entrou no pequeno quarto habitado pela porteira. A lamparina estava apagada. Dormiria Marta? Bárbara esperou. Nos conventos austeros em que o serviço da noite é interrompido pelas rezas do coro, apenas as religiosas se deitam, adormecem logo. O pouco tempo que têm de repouso não lhes permite meditarem antes de adormecer. Dormem para restaurar algum tanto o equilíbrio das forças corporais.
E naquela noite, a festa mais demorada que o costume as tinha obrigado a velar mais 2 horas e por isso, quebradas do cansaço, haviam logo adormecido. Bárbara abriu a porta de Marta. Conheceu que ela dormia pelo ressonar igual da respiração. Marta costumava deixar as chaves à cabeceira. Bárbara abeirou-se do leito. A porteira voltou-se neste lance suspirando. As mãos da freira procuravam na parede o molho das chaves. Marta sonhava, murmurando: visões! Quem me dera visões e consolações espirituais! A religiosa pôs a mão sobre as pesadas chaves e pousou a outra na testa da porteira. Marta, Marta, disse ela com a voz muito maviosa. A porteira ia despertando quando Bárbara já estava de posse das chaves. E a voz maviosa continuou: eu sou Marciano, venho reclamar as tuas mais puras jaculatórias, e em paga eu te encherei de dons celestiais. Serás a preferida amante de Jesus, e toda a cidade maravilhada porá em ti os olhos. Ah, fecha tu os teus, cruza as mãos no peito, reza piedosas litanias e espera a realização das minhas promessas. Marta, repartida entre a curiosidade e a ânsia de obedecer à aparição, começou a rezar, mas o seu espírito, flutuando entre a realidade e o sonho, não resistiu muito tempo ao sono. Apenas teria nomeado metade dos bem-aventurados da ladainha quando adormeceu. Bárbara saiu do quarto e desafogou num suspiro imenso de exultação. Estava livre! Ia abrir-se a pesada porta. Daí a momentos estaria reclinada ao coração de Ladislau. Bárbara achou a chave no molho, fê-la rodar na fechadura e a porta abriu-se vagarosa. Transpôs o limiar, entreviu uma sege na rua e correu para ela, exclamando: Ladislau! Ladislau!